Agora é o seguinte, a gente vai para um bate-papo delicioso. Há tempos que eu espero a participação dela, que eu adoro, sou fã de carteirinha do trabalho. E, claro, ela está sempre envolvida em pesquisas, em viagens. Isso é tão importante para levar o melhor para você que está nos assistindo e para você ter uma ótima leitura. Hoje, doutora Gisela Savioli vai dar uma verdadeira aula e vai apresentar o seu livro, que só o título já é essencial, fiquei até arrepiada. Alimente suas emoções, alimente bem suas emoções. Não é o máximo? Seja bem-vinda mais uma vez. Que saudade. Que prazer. Também morrendo de saudades. Ô, Lilzinha, quando vem, doutora Gisela? Quando vem? Ela, calma, Carol, ela vem. Ai, que prazer te receber. Nossa, eu te acompanho no Instagram, É né? verdade, então, a gente se gente, segue. É uma delícia, né? Eu também curto. Olha, doutora, muito obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Eu acho bacana poder trazer a doutora Gisela, gente, porque de verdade, tudo que vocês encontrarem nesse livro e todas as informações que ela passar aqui, são informações com embasamento científico, com muito estudo, com muita pesquisa. E isso é enriquecedor, isso é fantástico para quem está assistindo poder ouvir essas informações. Então todas as, inclusive vários artigos, alguns estão indisponíveis na internet, mas eu deixei o meu e-mail para quem quiser ler na íntegra. Ai, que legal. Pode, e já mandei vários, viu? Porque o pessoal tá lendo, tá adorando. Pelo tablet ali. Exatamente. Tá. E eu nem poderia trabalhar diferente, Carol, sendo esposa de quem sou, né? Dr. Roque Savioli, sim, né? Cardiologista. E um grande cientista. E ele que faz a apresentação do livro, e ele falou uma coisa extraordinária. Ele transcreveu as pesquisas de grandes psiquiatras americanos que colocam pela primeira vez o seguinte: muito remédio de depressão não faz efeito porque não se observa a parte nutricional. Ah, é? Olha que interessante. Então, isso para mim foi realmente muito gratificante, porque eu já tinha... Por que surgiu esse livro? Todo mundo que me procura, você sabe que eu tenho paciente do Brasil inteiro, das mais diversas patologias. Então, eu cuidava da parte, inclusive emagrecimento, que me procuravam, mas como eu faço uma anamnese, aquele questionário muito extenso, tem a parte emocional. E todo mundo hoje está com a parte emocional abalada. É verdade. Então, todo mundo cansado, ninguém tem vontade de nada, um desânimo, o copo está meio vazio, nunca meio cheio, sabe aquela história? Sei. E aí, quando esse paciente voltava, ele não só tinha ficado bem daquilo que ele veio me procurar, como o emocional tinha melhorado muito, a ponto de eu colocar um estudo de caso no começo do livro, aonde era uma paciente que me procurou para emagrecimento, porque a gente sabe que esses medicamentos antidepressivos e, enfim, que são dados principalmente por psiquiatras, são remédios que engordam. E ela se viu realmente numa situação onde ela tinha aumentado enormemente de peso e ela chegou com uma série de medicamentos. 6 meses depois, ela não apenas tinha emagrecido o que ela queria, como o psiquiatra tinha retirado praticamente todos os medicamentos e aqueles mantidos estavam com dose pela metade. Olha que importante. Então, eu lembro que eu até comento no livro, que daí eu cheguei depois e liguei, abri a porta do consultório do Roque e falei: amor, me explica. Por quê? Como? Aí ele virou para mim e falou assim: Gisela, eu acho que esse glúten aí tem alguma coisa a ver com isso. Mas não é só o glúten. O glúten tem uma participação importante, senão aquele tenista Djokovic não tinha dado um upgrade na classificação dele depois que ele tirou o glúten da alimentação. Então, nós vamos falar também sobre isso. Vamos falar do glúten. Mas antes, eu vou retomar uma frase que você falou, que eu achei fantástica. Vou ler para vocês. Olha isso, gente. Olha como isso pega. Isso é importante, faz a gente pensar. Nutriente da inteligência às nossas emoções. Vamos começar por aí, então, desmembrar esse livro? Vamos. O que você quiser. Essa frase é maravilhosa. Veja bem, nós estamos, assim, esquecendo que nós somos feitos de células e células são feitas de nutrientes. Neurotransmissor, serotonina, precisa de matéria-prima de nutriente. Então, o que acontece? O psiquiatra, o médico até dá um remédio para você manter mais serotonina no cérebro por mais tempo. Mas eu pergunto, Carol, tem serotonina? Então, é por isso que essa parceria nutricionista e psiquiatra dá muito certo. Entendi. Então, há vários nutrientes, e eu coloco, gente, isso aqui muito detalhado, muito desmembrado, muito fácil de entendimento, onde eu mostro que é um efeito dominó. Se eu como um alimento, ele precisa de um outro nutriente para se transformar
num segundo e depois num terceiro. E o que está muito bacana, ele está autodidata. Isto é, eu coloquei no final do livro tabelas com todos esses nutrientes que são importantes. Olha, onde encontrar? Onde encontrar, em quais alimentos. E eu tomei o cuidado, Carol, de colocar numa tarja... Posso pegar? Pode, claro. Eu tomei o cuidado de colocar, por exemplo, umas tarjas amarelas. Por quê? Deixa eu colocar Como aqui. assim? Atenção. Porque assim, o que é remédio para um pode ser veneno para o outro, mas isso não quer dizer que todo mundo tem o mesmo problema. Então, existem alimentos potencialmente alergênicos. Então, eu coloquei aqui em tarja quais são. A gente sabe, por exemplo, que os cítricos, né? Os cítricos, eles são todos complicados para pessoas com enxaqueca, com refluxo, com problemas de pele, porque ele contém octopamina. E aí, eu fiz isso tão autodidata que eu fiz lista de compras. Por quê? Porque ninguém mais come comida, todo mundo come produto alimentício. Então, olha que gracinha. Ninguém mais come comida, come produto alimentício, é verdade. Então, olha que gracinha. Você tem todos os alimentos por ordem de famílias e cardápio para a primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, para incentivar as pessoas a fazerem rodízio dos alimentos. Verdade. E, Carol, ninguém vai poder dizer que nutrição funcional é cara, esse tipo de alimentação é cara. Gente, é a feira, né? É o mais barato da feira. Olha aqui. Um cardápio com 7 Você refeições. colocou o preço, inclusive? Olha o preço no final de 7 refeições. Que legal isso, nunca tinha visto. Grande ideia, doutora Gisela, olha só. É porque eu fazia isso em congresso, eu mostrava o quanto não é caro você comer comida. E, gente, aqui tem ideia para 7 refeições. Olha aqui no final. O custo e aqui no final o quanto dá. Aqui, ó. Em calorias e no custo. No custo. Aí o que acontece? R$17. Exatamente. Gente, é menos que uma pizza delivery. Com certeza. E é aqui, menos que aquele lá de sanduíche. Ai, que horror. E aqui você tem 7 refeições com comida, proteína em todas elas, em todas as refeições principais. Então, gente, é um livro que está explicando, mas também está dando o caminho para você seguir. Então, ninguém vai ficar com assim, meu Deus, e agora o que eu faço? O caminho está aí. Sem desculpa. Por que o glúten, então, envolve aí essa polêmica, essa dúvida? O que é o glúten? O que ele faz no nosso organismo? Qual a sua opinião? O que a gente vai encontrar no livro sobre o glúten? Como você falou, Carol, eu só falo baseada em literatura científica. Eu acompanho muito o trabalho do professor Alessio Fasano. Onde ele está, eu estou atrás. E o ano passado, no Congresso de Medicina Funcional, que eu vou todos os anos, agora no final de maio estarei lá. Esse ano vai ser em São Francisco. Olha que delícia. Você me acompanha, você vai acompanhar tudo. Com certeza. Além de tudo, uma viagem muito gostosa. Pois é. E aí o que acontece? O ano passado ele recebeu o prêmio Linus Pauling de 2013 pelas descobertas justamente em relação a vários aspectos que envolvem o glúten. Então, o que acontece? Vamos entender primeiro o seguinte, o trigo não é natural do Brasil. O professor Joselito Mota, da Embrapa da Bahia, ele esteve no Mais Saúde e ele me contou o seguinte, que o trigo entrou na década de 50 no Brasil porque sobrou muito trigo da produção americana. Eles estavam jogando no mar, porque não tinham onde estocar. Aí resolveram oferecer para os países na época chamados desenvolvidos, que hoje são em desenvolvimento. Aí o que aconteceu? Olha, custa $200 a tonelada, nós vamos vender por 40 para você e você tem 40 anos para pagar. Foi assim que entrou o trigo no Brasil. Depois de 20 anos, década de 70, a Rússia andou com problema e os Estados Unidos foi lá ajudar a Rússia, chegou para o Brasil e disse assim, bom, acabou, não vai ser mais assim. Se você quer, é 240 o quilo, a tonelada do trigo e você não tem mais 40 anos para pagar. Conclusão, Carol. Desde então, o governo brasileiro subsidia, isto é, ele para importar. Então, gente, vamos ser pelo menos nesse sentido nacionalistas. Para cada 10 pãezinhos que a gente compra, 8 você paga para a Argentina, Croácia, porque é tudo trigo importado. Agora, e aí? O que aconteceu? Nesse meio tempo, eles viram que o glúten era aquilo que deixava o pão que cresce, porque é lindo ver o pão crescer, mas aquilo é uma trama elástica que aprisiona justamente do fermento o gás carbônico.
E eles viram, puxa, a produção fica bárbara com esse tal desse glúten. Vamos pedir para fazerem um melhoramento desse trigo. Então, o que aconteceu? O trigo se tornou o alimento onde o homem mais interferiu e hoje o trigo tem 20 vezes mais glúten do que no passado. E aqui eu faço um convite para acessarem um site onde vocês vão ver o mapa genético do glúten. E vocês vão ver que tem partes coloridas, que são aquelas partes que eu não consigo quebrar daquele colar de pérolas que eu sempre falo aqui no programa. E cada uma faz um estrago no organismo. Mas, de cada molécula, tem duas partes que estão em azul, que são as piores, em algum sentido falando assim. Porque quando encosta no intestino, porque eu não consigo digerir, ele provoca uma reação e o seu intestino, essa é a grande descoberta do professor Fasano, produz uma molécula chamada zonulina, que faz com que todas as células do seu intestino se separem, porque na verdade é uma defesa. O seu intestino quer mandar embora aquele glúten, só que ele manda embora para dentro do seu corpo. Então, gente, todo mundo que come glúten tem naturalmente essa abertura. Aí vai da sua individualidade bioquímica, porque quando entra essa molécula não digerida, o seu sistema imune olha e fala assim, isso não pertence a Carol, vamos destruir. E aí ele cria um anticorpo para destruir aquela molécula de glúten não digerida, que pode às vezes confundir com alguma molécula proteica do seu corpo e eu começo uma doença autoimune. Ou ela pode ir lá para o seu cérebro. E é aí que entra o glúten na história das emoções. Por quê? Porque você pode ocupar receptor cerebral e fazer com que a criança, principalmente, tenha hiperatividade, falta de concentração. Então, um dos intuitos que eu fiz esse livro é para mostrar para as mães que antes de você dar uma Ritalina que o psiquiatra recomendou, antes disso, antes de levar seu filho para o psiquiatra com déficit de atenção e hiperatividade, tira aquela gelatina colorida cheia de corante conservante. Por quê? No início do livro, eu coloco em tarja preta, como se fosse assim veneno, e é veneno. Glutamato monossódico. Isso, e vários outros, tá? Porque existem vários aditivos alimentares que são proibidos lá fora e ainda não são aqui no Brasil. Entendi. Então, o que acontece? Eu pus aqui a lista com o nome, a sigla, o código, para você tentar localizar justamente no rótulo. Porque se pelo menos você for comprar algum alimento que seja industrializado, procure o menos nocivo para a criança. É verdade, uma fala a lista negra. A lista negra. Bem lembrado. Então, aí foi por isso que eu coloquei e eu começo, e tem artigos claros mostrando criança que foi suplementada sem esse alimento, outra que foi, o déficit de atenção, a hiperatividade mental. E tem aquele tenista, o Djokovic, que quando ele fez a dieta sem glúten, ele melhorou a performance dele no tênis. Por quê? Porque ele ficou mais focado, ele ficou mais com concentração. Porque a partir do momento que você tem uma coisa no seu cérebro fazendo excitação cerebral, cadê concentração? Entendi. Então, olha, esse livro, ele está assim, muito bacana nesse sentido. Por isso que eu falo, a gente não está comendo comida, está colocando um monte de aditivo alimentar na alimentação e o corpo não dá conta. Entendi. Então, mas por que antigamente se comia o tal glúten e não fazia mal? Porque você comia tantos outros alimentos do bem que você compensava e não se comia nas 5 refeições do dia. Entendi. No recordatório você pega o café da manhã com glúten, lanchinho com glúten, almoço com glúten, lanche à tarde com glúten, jantar ninguém mais janta, só toma lanche. E aí tem glúten. Até porque vamos lembrar que o glúten está onde tem trigo. Trigo, cevada, semate. A aveia é por contaminação. Então, o que acontece? Quem não é celíaco, eu recomendo, porque a aveia tem milhares de propriedades. Agora, o pessoal fala, mas e o trigo integral? Gente, ele tem mais glúten, sabe por quê? Porque na panificação, o trigo integral, ele pesa. Então, se você olhar os ingredientes, tem a mais glúten, sozinho, isolado. Para ele poder deixar tão bonito quanto exatamente, o branco. Ou melhorador de farinha. Isso também é glúten. Agora, uma pergunta, doutora Gisela. Quando a pessoa não tem a doença celíaca, se propõe a seguir de fato uma dieta muito bacana, com todas as recomendações, inclusive do livro, com muitos nutrientes, e diminui esse glúten, ela consegue aí
comer só um pouquinho do glúten, já tem uma diferença? Olha, ou assim, a retirada é o que dá o resultado? A retirada 100%, porque veja bem, se toda vez que eu como glúten, ele atravessa a minha parede intestinal e passa para a corrente sanguínea, eu começo processo inflamatório. Hoje nós sabemos que obesidade e várias doenças são processos inflamatórios. Mas, gente, por exemplo, eu vou para a França, eu como queijo com pão francês, evidente, mas numa situação muito pontual, entendeu? E eu não sou celíaca, não me faz mal nenhum, eu não tenho intolerância à proteína do leite de vaca, eu também como lá meu queijo, não me traz problema nenhum. Entendi. Mas meu dia a dia, glúten em casa não entra. Nem no final de semana. Não. É uma coisa pontual, como você explicou, de uma viagem, de um passeio, Isso. de algo que está ali envolvendo uma parte social da vida, Exato. que você está nas férias. Nesse sentido, então, quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar do glúten e ela come, ela não vai ter um efeito. Detalhe. Tem gente que pode ter. Tem, porque eu tive até uma paciente que ela beijou um namorado que tinha comido glúten. Ela ficou com a boca inchada, porque ela tem um problema que é muito mais sério do que a gente previa em relação ao glúten. Então, o que eu digo que é muito bacana? Ah, então se eu deixar de comer, eu vou ter problema quando comer? Depende da sua individualidade e da sua genética. Tá. Mas se tiver, dê graças a Deus pelo seguinte: você identificou o nome do inimigo. O pior era antes, que você comia, não sentia nada, fazia mal e continuava comendo. Entendi. Agora, ainda falando um pouquinho do glúten, porque de fato é um assunto muito importante, mas vocês vão encontrar todos os outros, viu? O livro tá demais, eu ainda vou dar uma folhada mais um pouquinho. Com o lance de emagrecimento, inflamação, aquele lance que eles falam, como o glúten a barriga incha. Isso é verdade? Você tirando o glúten, realmente você tem um emagrecimento muito interessante. Mas não adianta só tirar o glúten, tem que pôr comida no lugar. E tem que realmente cuidar da parede intestinal. Por isso que eu falo tanto da biomassa de banana verde, comer alimentos com fibras e etc. Porque é lá no intestino que o nutriente que dá inteligência às nossas emoções vai ser absorvido. Eu, de novo, coloquei um capítulo inteiro falando do nosso intestino, que nem eu fiz no Tudo Posso, explicando cada vez mais a importância desse órgão fantástico. Para o emagrecimento, o intestino tem que estar funcionando, é um conjunto. Ele tem que estar funcionando, mas só efetivamente funcionar, porque tem gente, homem, por exemplo, tem um intestino maravilhoso, né? Vai no banheiro e acha que está tudo bem. Mas a parede intestinal, muitas vezes, ela está com aqueles buraquinhos que eu falo, entendeu? Então, a gente precisa recuperar a parede intestinal e hoje, que isso eu já falei no outro livro, bactérias intestinais da pessoa que está acima do peso e com obesidade, elas são diferentes das bactérias das pessoas do bem. Sabe aquele paciente que fala assim, doutora, eu como uma folha de alface e engordo? Sei, tem um monte de gente assim. É verdade. É verdade. Por quê? O glúten, mas isso é uma informação que eu colhi numa palestra de um profissional muito importante e eu estou pedindo o artigo científico para comprovação disso. Mas tem tanta lógica, ele diz que justamente as bactérias que conseguem extrair mais energia daquela fibra que deveria ser excretada, eles conseguem tirar mais energia, são justamente as bactérias que tentam quebrar o glúten. Você entendeu? Faz tanta lógica. Mas, gente, eu estou atrás dessa informação em estudo científico, certo, para colocar os firmicutes, Mas para mim faz muita lógica, porque se eles tentam quebrar uma coisa que está difícil, que não consegue, então elas ficam mais poderosas para quebrar o mais simples. Então você acaba extraindo mais energia do alimento, das fibras intestinais que deveriam ser excretadas. Não é o máximo? É o máximo. E eu acho o máximo bater papo com a doutora Gisela. Ô, Mar, não é tudo de bom? Lilzinha, toda semana, Lilzinha, toda semana. Ai, que coisa boa. A agenda da doutora Gisela é assim. Mas tenta vir mais, por favor. Venho, com o maior prazer. Muito obrigada mais uma você, vez. querida. Doutora Gisela colocou alguns alimentos aqui para ilustrar a nossa pauta. Mas assim, você quer dizer alguma coisa deles? Quero. Na página 63, pega aí. Eu falo aqui, dessa bênção chamada ovo. Gente, nós precisamos comer ovos todos os dias. Criança precisa comer ovo, mulher grávida tem que comer ovo. João ama. Olha todos os nutrientes que tem num único ovo, Você tá Carol. brincando. Só não tem um, vitamina C.
Só não tem Só vitamina não tem vitamina C, O por resto isso tem que tudo. depois você tem que sempre comer uma fonte. E, gente, grão de bico tem triptofano que monta serotonina, assim como o cacau. Por isso que a gente quer aquele chocolatinho no final da tarde. Aquele 70%. Sim, 50 no mínimo. Tá. Lembrando, qual é o chocolate bom? Aquele que só tem cacau e gordura de cacau, não tem um monte de outros ingredientes. Não tem açúcar, não tem Isso. uma série de coisas. E esse aqui, em especial, tem fibra. E lembrando que o abacate não é aquela coisa, abacate engorda, gente. Vamos parar com isso. Engorda, emagrece, saudável, pontinho, não. Parece, como diz uma amiga minha, quebra-cabeça de 2 peças, né? Então, o que acontece? Excelente modulador de estresse. E o estresse também, e eu falo dele, Aqui tem um é um capítulo. telhado de vidro para a gente não absorver os nutrientes como deveria. E aí, claro, vai nos atrapalhar nas emoções, Exatamente. que é o que está envolvendo todo esse livro maravilhoso. Exatamente. Ai, doutora Gisela, obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Muito bom sempre tê-la aqui. A gente foi faz um uma banda prazer. assim, ó, né? Você aí de casa fica assim, igual eu aqui, assim, né? Todo mundo no estúdio, né, Paulinho? Assim, ó, fala mais, fala. Ai, meu Deus, tem que dar tempo de falar um pouquinho mais, porque é bom demais. Eu vou passar para vocês um site, que é o site da doutora Gisela Savioli. Acesse, porque essas informações, gente, são preciosas, é pro resto da vida. Isso aqui é uma consulta. www.giselasavioli.com.br www.giselasavioli.com.br Um telefone de contato é o 3062-4822 3062-4822. Lembrando que ela trabalha com nutrição clínica funcional e fitoterápica também. E o livro, mais uma vez aqui, ó, Alimente Bem as Suas Emoções. Tá aqui o segredo da vida, gente. Segredo da saúde, segredo da alegria. Vale a pena. Obrigada mais Obrigada uma vez. a você, querida. Um beijo pra você, beijo no maridão, beijo no filho. Beijo. Até a Ótimo. próxima. Tchau, querida. Obrigada. Obrigada. Gente, o que a gente faz depois de um papo